Olá, é um prazer poder estar aqui com você mais uma vez. Agradeço você aí que está dedicando esses minutos em ouvir a palavra do Senhor. Meu nome é Cione, meu pastor chama-se Antônio Martins, sou de Capitão Andrade. Estou aqui para compartilhar com vocês a lição dos adolescentes da CPAD, o segundo trimestre desse ano de 2020, tem como título a lição A Família Cristã. E nós estamos hoje na terceira lição, que vai estar falando sobre a obediência e adoração. Semana passada falamos sobre a família, que a família é a base. A família indo bem, a igreja vai bem, a sociedade vai bem, e que possamos fazer o melhor para a família, que possamos orar pela nossa família, orar pelas famílias dessa nação que estão aí sendo contagiada com esse vírus, a família que está assim sendo separada por causa desse vírus. Vamos orar. Você que está em casa aí, que está com essa oportunidade, está perto do papai, da mamãe, do irmão, aproveita, dedica, que isso é dom de Deus, isso é bênção de Deus na nossa vida. Então nós vamos aqui propor uma vida transparente, sem aparência. Que possamos viver a palavra, que não façamos como os fariseus, vivemos de aparência, não, vivemos para nos aparecermos, não, mas que sejamos verdadeiros adoradores, para adorar o Pai em espírito e em verdade. Analisar a obediência e sua relação com a adoração. Se nós não estamos sendo obedientes à palavra, obedientes ao papai e à mamãe, nós não estamos dando um perfeito adoração ao Pai. Então, se você, adolescente, não tem feito isso, a partir de agora, começa a orar, passa a obedecer o papai e a mamãe. A Bíblia fala que nós devemos obedecer o papai e a mamãe no Senhor. Então, vamos ser obedientes, vamos estar explicando aqui também o dever de obedecer o papai, como eu disse aqui. Nós devemos obedecer, devemos honrar o nosso pai. O texto base, o texto bíblico da lição se encontra em Mateus 15, do 8 ao 9, que diz assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas a verdade, o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. O que quer dizer aqui? É que eles ensinavam o que eles não viviam. Eles não praticavam a palavra do Senhor. Eles ensinavam da boca para fora. Que possamos viver a palavra do Senhor. Que possamos contagiar as pessoas com a palavra do Senhor, com a obediência. Que sejamos luz nesse mundo de treva. A Bíblia nos ensina que a obediência é fundamental para a nossa relação com Deus. Afinal, as nossas relações com Ele é baseada na obediência. Então, do início ao fim da palavra do Senhor, Ele nos adverte a sermos obedientes, a praticarmos a palavra de Deus. Deus deve ser adorado em todo o tempo. Por isso, não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos de culto na igreja. E muito menos viver uma personagem que aparenta ser adorador, mas não é. Você sabia que o seu lar, a sua família, é um local especial para Deus ser adorado? Veremos como isso é possível e ainda aprenderemos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus, a obediência. O que os olhos não veem, Deus vê. Ó, te contar um segredinho aí. Você pode esconder do papai, da mamãe, do tio, mas de Deus você não se esconde. Nada. A Bíblia fala que Deus não deixa ninguém se escarnecer dele. Então, cuidado com o que você está aí na frente do telefone, na frente da televisão, do computador, o que você tem visto, o que você tem praticado, porque Deus tem visto. Deus, ele sonda tudo. Então, cuidado. Começa a fazer essa pergunta: Espírito Santo, o Senhor tem agradado do que eu tenho visto, do que eu tenho feito?
Se não tem agradado ao Senhor, pare. Pare, porque a única pessoa que pode impedir o chamado, o plano do Senhor na sua vida é você mesmo. Então não deixa, porque o inimigo, a Bíblia fala que o inimigo já está condenado. Ele pode se arrepender, mas para ele não tem mais chance. Mas para mim e para você, se nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos purifica. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos. Em Salmo 139, 2. Ainda que a boca fale palavras bonitas e discurso seja parecido ao qual se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que passa em nossos corações. Em Atos 5 fala sobre Ananias e Safira. Fala sobre o que eles fizeram. Eles mentiram. Além de mentir, eles enganaram o Espírito Santo de Deus, porque Pedro tinha o Espírito Santo de Deus e eles foram até ele, até Pedro. Então eles enganaram. E o que foi? Eles morreram. Porque mentiu, porque enganou, porque queria se aparecer para mostrar que eles venderam a sua parte, né, a sua terra, e que eles estavam entregando tudo só para se aparecer que eles estavam fazendo melhor do que outros lá que só davam uma parte. Então, aquilo não era verdade, mas eles esqueceram que ninguém esconde nada do Senhor. E aqueles homens, Pedro era homem cheio do Espírito Santo, e ali o Senhor fez com que eles morressem, tanto Ananias quanto a sua esposa. E muitos hoje, adolescentes, acabamos morrendo espiritualmente por permanecermos no pecado. Às vezes, a gente sabe que está errado o que temos feito, a gente sabe que não é certo falar do próximo, não é certo ter ódio do nosso irmão, está de mal e continuamos o mesmo erro. Sabemos que não é certo desobedecer, mentir para o papai e para a mamãe e permanecemos no erro. Te convido nesta noite, aonde você está, dobre o seu joelho, confesse o seu pecado ao Senhor. Não deixe que você morra como Ananias e Safira espiritualmente. Confessa ao Senhor, porque Ele pode te perdoar. O Senhor, Ele é misericordioso, é grandíssimo e misericórdia, para nos perdoar, para apagar os nossos pecados, e confessa ao Senhor que Ele vai te perdoar e que sua vida vai ser diferente. Lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos. Está lá em Romanos 1, 18 ao 32. Vou estar lendo com vocês, porque é muito bom a gente estar lendo a palavra do Senhor. É importante você estar praticando a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Em Romanos 1, 8. Em Romanos 1, do 18 ao 32. Eu vou estar lendo para vocês o 29, o 30, 31, 32, que diz assim: estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de invejas, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Você aí, que acaba provocando mal no seu coleguinha, desobediente aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, tá? Precisamos termos misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara digno de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam as que a praticam. Não precisa só você fazer, adolescente, mas você que compartilha, que vê nas redes sociais, que para
para poder assistir. Você também está fazendo parte disso. Então, por favor, não praticam mais isso. Corre da aparência. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia não manda a gente ficar ali observando, mas fugir. Então, por favor, não compartilha mais. Não perca seu tempo. Não dê ibope para as criações do inimigo. Por favor, dedica seu tempo mais ao Senhor. Dê o melhor seu para o Senhor. Lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos. São todos esses: desobediência, malícia, inveja, maldição, murmuradores. Deus não agrada. Você tem vivido uma vida verdadeira ou falsa? Você tem vivido uma vida verdadeira, de um verdadeiro cidadão do céu, ou falsa? Para adorar a Deus, tem de ser de verdade e em obediência. Ananias e Safira não somente eram culpados de mentir para o Espírito Santo, mas também de hipocrisia e cobiça. Obviamente, eles estavam preocupados com o que os outros crentes pensariam dele. Então, que não viemos nos preocupar. Vamos preocupar se estamos agradando ao Espírito Santo, ao Todo-Poderoso. Cristo também observou essa característica entre os fariseus. Lá em Lucas 21, do 2 ao 3, você vai ver que os fariseus eram hipócritas, né? E que Deus comparou eles com a viúva que deu o que possuíam. Eles ali estavam dando e gritando: eu estou dando tanto, eu estou dando tanto, o meu é melhor. Eles iam orar e começavam a orar em voz alta para se aparecer. E ali Deus comparou que a oferta da viúva era melhor, porque ela deu o melhor que ela tinha. Ela não deu para se aparecer, mas ela deu tudo o que ela tinha, e que possamos ofertar ao Senhor com a nossa vida, com o melhor de nós, na oração, na consagração. Adolescente, você também é responsável pela salvação da sua família. Você também é responsável em pagar um preço por essa nação que geme e grita pelo Senhor. Então, vamos passar a fazer isso. Jesus afirmou em Mateus 6,3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, que não viemos fazer por aparência, mas que possamos chegar ao templo quando acabar essa pandemia, que nós possamos irmos para a igreja adorar o Pai em espírito e verdade. Você aí no seu lar não precisa de uma casa de oração para adorar. Você pode adorar o Pai em espírito e verdade. Adora Ele pela manhã. Alimenta não só na hora do almoço o seu corpo físico, mas alimenta o seu corpo espiritual. Adora o Senhor à noite, dedica o melhor para o Senhor, que você vai ver as maravilhas que Ele vai realizar em sua vida. Quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão. É a decisão de obedecer, é um ato de amor, que está lá em João 14:15. No Antigo Testamento, vemos que toda vez que alguém pratica pecado contra Deus, era necessário oferecer um sacrifício para se obter o perdão. E diferente do que podemos imaginar, tal situação não alegrava o coração de Deus. Ao decidir de afastar da vontade de Deus, dizemos que Ele não está mais na direção das nossas vidas, e sim nós mesmos. Então, quando nós decidimos, porque muitas vezes nós ficamos magoados com o nosso colega, ou com a nossa direção dos adolescentes, ou com alguém da igreja, ou com o nosso pastor, o que ele falou, e aí nós queremos sair, vou viver a minha vida, eu não gostei, estou chateada, eu saí por causa dele. Não,
Você é responsável por todas as suas atitudes. Então, cuidado nas suas decisões, cuidado na hora ali do nervosismo, o que você vai fazer, porque isso aí reflete pro resto da sua vida. Então, vamos viver o fruto do Espírito Santo. Vamos aprender a perdoar o nosso próximo, a compreender o nosso próximo. É isso que queremos. Abrir mão dos planos de Deus para satisfazer a nossa própria vontade? Será que isso vale a pena? A nossa vida aqui na Terra é passageiro, nós somos peregrino. A nossa morada é no jardim, é a vida eterna. É para lá que o Senhor vai nos levar. Então, nós vemos Apocalipse cumprindo cada dia mais e mais. Esses acontecimentos que estão acontecendo, tudo é cumprimento da palavra do Senhor. E cada dia que esses cumprimentos vão se cumprindo, aproxima-se a vinda do Senhor. Esteja preparado, firme, alicerçado para encontrar com o noivo que vem buscar a sua igreja. A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que ela fosse obedecida. E os que obedecem serão felizes, jamais serão abandonados por eles. Lá em Salmos 119, do 1 ao 8. Você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor. E caso venha a obedecê-lo, não pense que tudo está perdido. Caso você venha a desobedecer ao Senhor, deixa eu te contar aqui mais um segredinho. Deus enviou Jesus, aleluia, para morrer pelos nossos pecados. Se arrependa, peça perdão a Ele e guarde em seu coração a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia aí em Salmos 119, 11 e lê que o Espírito Santo vai falar com você. A adoração consiste no ato de atitude que reverenciam a honra, a majestade do grande Deus do céu e da terra. Sendo assim, a adoração concentra-se em Deus e então no ser humano. E não no ser humano, mas somente em Deus. No culto cristão, nos acercamos de Deus em gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós em Cristo e através do Espírito Santo. A adoração requer o exercício da fé e o reconhecimento de que Ele é o nosso Deus e Senhor para toda a eternidade. Ele é o nosso Criador. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Lá em João 14, 15. Então, se você ama a Cristo, guarde o mandamento dele. Não deixe que este amor fique só da boca para fora, mas pratica. O texto base fala lá em Salmos, né, que eu pedi vocês para estar lendo, abrindo a palavra de vocês, estar lendo 119, 11. Ele fala assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, guarde a palavra do Senhor no teu coração. Pratica ela. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Quando você obedece o seu papai, sua mamãe, tio, vovô, quem é que está aí sendo responsável por você, adolescente? Você está obedecendo a Deus também. Em nossa família, devemos obedecer aos nossos pais, afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco. O que nos lembra também a pergunta de Samuel ao rei Saul. O que é que o Senhor Deus prefere? Quando ele foi naquela guerra, o Senhor disse para Saul para que ele não trouxesse nada daquele povo. E Saul desobedeceu. Lá quando os guerreiros ganhou a guerra, né? Os exércitos de Saul, ele disse: não, Saul, vamos levar, nós vamos desperdiçar aqueles gato bonito. E levaram, né, tudo daqueles homens que perderam a guerra. E aí Samuel perguntou para ele: Deus prefere obediência
ou oferta de sacrifício, Saul? Porque Saul disse que estava trazendo aquilo para oferecer sacrifício a Deus, para dar o melhor ali para Deus. Mas quando Deus dá uma ordem, nós não devemos ir contra a ordem do Senhor, mas nós devemos obedecer. A Bíblia fala em 1 Samuel 15, 22, que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. E é assim que às vezes nos comportamos com nossos pais. Preferimos o sacrifício ao invés de simples ações de obediência. Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. Não combina, não dá certo, não encaixa. A Bíblia nos diz que obedecer aos nossos pais é justo. Está lá em Efésios 6, 10. Já parou para pensar o porquê disso? Foi a eles que Deus confiou a tarefa de nos mostrar o caminho que devemos seguir. Em Provérbios 22, 6. Foi a ele, foi a você que Deus confiou o caminho, a ensinar o caminho. E como você ensina? Falando? Sim, mas muitas vezes com o nosso bom testemunho. Está lá em Provérbios 22, 6. Nossos pais já tiveram a nossa idade, já passaram por experiências pelas quais estamos passando, sabem como nos sentimos e, acima de tudo, nos ama. Por isso, seus conselhos são valiosos e, mais do que isso, Deus nos garante uma recompensa. Em Êxodo 20, 12 diz: aquele que honra a seus pais, ou seja, aquele que dá crédito às palavras, terá a vida longa. Então, dê crédito. Não importa que seu pai é um quadrado, não importa a idade do seu pai, da sua mamãe, mas ouve, obedece ele no Senhor. Eu conheço-o. Lá em 1 João 2, 3 até o 4, diz assim: eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos. É mentiroso. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se você conhece, como acabou de aprender aqui agora, e não obedece, você está sendo como um mentiroso. Este versículo não quer dizer que o verdadeiro cristão guarda perfeitamente todos os mandamentos da lei de Deus. Veja em 1 João 1, 8 ao 10. Deixa eu estar lendo para vocês, que é muito bom a gente poder estar lendo a palavra do Senhor. Isso é importante. 1 João 1, 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecados nenhum, enganamos nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda impureza. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todos nós erramos. Mas quando nós erramos, reconhecemos nosso erro, confessamos ao Senhor, Ele nos perdoa e nos purifica. O Espírito Santo, Ele está em nós. E quando nós erramos e não confessamos, Ele se entristece em nossos corações. Vamos ler também em 2 Coríntios 5, 17, que diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus, pode ser o pior filho, pode ser o mais desobediente, quero te dizer para você, tá? Você pode ter xingado, ter maltratado, ter batido, não ter obedecido, não ter honrado papai e mamãe, mas hoje o Senhor está te dando uma nova criatura, uma nova identidade. Hoje o Senhor está perdoando os seus pecados. Basta que você confessa e deixa que o Senhor perdoa, que o Senhor purifica e te faça um novo adolescente. Alguém que afirma ser crente, mas desobedece
habitualmente aos mandamentos de Deus é mentiroso, como eu disse para vocês. Então, vamos obedecer. Para que possamos virmos para a cidade santa que Deus tem preparado para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vamos agora para a conclusão, que diz assim: enquanto filho, você é chamado a obedecer aos seus pais. Mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos cause desânimo, ódio, chateação. Ele nos chama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Então, se nós obedecermos ao Senhor, teremos vida longa. Então, olha como é importante obedecer ao Senhor. E nós que somos nova criatura, que confessamos ao Senhor nosso pecado, que deixamos Ele entrar em nossas vidas, em nosso coração, nós passamos a ter esses frutos, que são os frutos do Espírito Santo, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e passaram a praticar e a obedecer a palavra do Senhor. Suas atitudes para com seus pais será tida como para Deus, pois é Ele quem lhe ordena a obedecê-lo. Você deseja viver uma vida de adoração a Deus? Comece adorando-o em casa, obedecendo aos seus pais com uma vida sincera e verdadeira. Faça com dedicação, tá? Quando você for obedecer ao seu pai, não obedece murmurando não, mas diz assim: Pai, Deus, me dê graça, me ajuda para que eu possa obedecer aos meus pais, para que eu possa, Pai querido, obedecer a Tua palavra. Vamos refletindo. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo o que pode ver, ouvir ou tocar. Lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos e procura aqueles que obedecem e o adoram em espírito e verdade. E em família, Deus quer que aprendamos sobre o nosso amor e sejamos exemplo para essa geração que tanto clama por esperança e salvação. Nossos pais já tiveram a nossa idade, já passaram por experiências pelas quais estamos passando e podem nos entender em nossas necessidades. Uma vida de obediência a Deus começa em casa e não há adoração sem obediência. Não esqueça, a adoração ela começa em casa. O meu pastor sempre ensina que quando nós irmos para o culto, nós temos que começar a adorar o Senhor em casa. Começa a adorar em casa com a sua família, que quando você chegar lá, você vai ser o verdadeiro adorador. Você já vai chegar com espírito de adoração. Obedecer aos seus pais para você é uma tarefa fácil ou difícil? Sabemos que não é fácil obedecer. Eu também já fui, quando eu era solteira, era difícil obedecer o papai e a mamãe, mas valeu a pena obedecer. Vale a pena, a recompensa é grande. Você entendeu a importância de obedecer aos seus pais? Então, vocês entenderam como é importante obedecer aos seus pais? Deixa eu te contar. Eu obedeci meus pais, sei que foi momentos que eu fui sim rebelde, mas Deus foi tão misericordioso e me ajudou, que muitas vezes os meus pais falavam assim: não vai, eu na idade de vocês, na adolescência, você não vai porque é perigoso, você não vai andar com fulano. Meu pai sempre me perguntava assim: fala com quem você anda e eu te falo quem você é.
Então, cuidado com quem você está andando. Ore por essa coleguinha sua, por esse coleguinha seu. Ore por ele para que Deus possa transformar ele. Mas, por favor, seja luz, não misture. Começa a orar, que você vai ver mais resultado do que você está ali em bolinho. Porque lá em Salmo 1 fala que aquele que senta na roda dos escarnecedores, Deus não agrada. Então, por favor. E aí eu obedeci, eu não ia, muitas vezes eu chorava. Eu confesso para você que eu entrava para o meu quarto, fechava a porta, eu chorava, que no outro dia meu olho estava até inchado. Porque as minhas melhores amigas, pais delas deixaram, elas foram e eu não pude ir. Mas valeu a pena ter acontecido isso, porque Deus me deu um esposo maravilhoso, filhos lindos. Então, vale a pena. É você obedecendo agora que Deus te dá a vitória lá na frente. Que Deus te abençoe. Um beijinho muito grande no coração de vocês. Amo muito vocês. Que Deus protege. Você que está aí me ouvindo, quero te dizer que você é muito importante para o Senhor e que Deus tem grandes maravilhas para realizar na sua vida. Que Deus abençoe. Fica na paz.